nessa lição, eu diria que é uma ferramenta um pouco mais avançada do recurso de duplicar. Por quê, né? Porque, por exemplo, se você tiver que fazer uma repetição muito complexa, uma padronagem muito grande de repetição, né? O que nós chamamos no design gráfico de pattern, né? Um padrão de repetição. Se você for fazer isso manualmente, talvez te levaria muito tempo. Dependendo do caso, poderia ser até exaustivo para você. Então, com essa ferramenta, a ideia é utilizar esse recurso de uma forma matemática. Então, se faz repetição de forma muito mais rápida, eficiente e precisa, completamente precisa. Eu vou mostrar para vocês na lição de hoje. Então, vamos começar. É muito simples. Vamos começar aqui com esse pictograma do cavaleiro. A gente pode começar vindo aqui em editar, em executar etapa e repetir, ou utilizar a tecla de atalho que é o Ctrl Shift D, que está logo aqui embaixo também. Então, vamos aqui clicar aqui, vai abrir a janelinha ao lado, uma janela de encaixe, e aqui nós temos as opções de repetição. Duas opções principais, que são as configurações horizontais, para repetições na horizontal, e a configuração na vertical, certo? Dentro delas, a gente vai ver essas três opções aqui, que seria sem deslocamento, que seria repetir exatamente sobre o objeto, né? Ele não vai deslocar, com deslocamento, e a gente define qual valor de deslocamento que a gente quer, e espaçamento entre objetos. Neste caso, ele vai repetir exatamente ao lado. E ao lado pode ser à esquerda, à direita, acima ou abaixo. Mas nunca em cima, sempre ao lado. Certo? Então nós temos essas três opções. Aqui abaixo nas configurações verticais as mesmas três opções. Certo? E por último, que é muito importante aqui, o número de cópias de repetição. Certo? Então vamos começar aqui com a configuração horizontal, para a gente fazer uma brincadeira. Se eu deixar aqui sem deslocamento, em ambos os casos, vou botar aqui aplicar 3 cópias. E aqui ele fez 3 cópias exatamente uma acima da outra. Se eu clicar aqui para mover, eu vou ver que eu vou mover 3 vezes. E essa última é o objeto original, certo? Vou dar uns Ctrl Z aqui para retomar. Ctrl Z, Ctrl Z. Certo? Mais uma vez. Isso, agora nós temos o objeto original. Então esse foi o exemplo sem deslocamento. Agora vamos ver aqui com deslocamento. E aqui a gente tem que setar um valor, né? Colocar aqui um valor. Vamos botar aqui, por exemplo, 1 centímetro de deslocamento com 3 repetições e vou dar um OK. E a gente fez 3 repetições somente na horizontal, porque na vertical está configurado como 0 deslocamento, ou sem deslocamento seria o mesmo. Mas a gente fez essa repetição somente na horizontal. Agora eu vou dar um Ctrl Z aqui e vou fazer na vertical para vocês verem. Então aqui a gente vai deslocar agora 1 centímetro também, somente na vertical. Aqui em cima eu vou botar um 0, ou sem deslocamento. E a gente vai ver que ele vai deslocar aqui 3 objetos. Ele vai repetir 3 objetos, um acima do outro, na vertical. O que acontece se eu colocar os dois, tanto na vertical quanto na horizontal? O que vocês acham que pode acontecer? Vou botar aqui para a gente ver. Colocando 1 centímetro em ambos os lados, deixa eu só apagar ali, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Vou aplicar aqui. E você vê que ele repete o objeto tanto 1 centímetro na horizontal quanto 1 centímetro na vertical. Então a repetição toma uma forma meio em diagonal, assim, certo? Se a gente escolher as duas opções. Agora eu vou dar um Ctrl Z aqui. E vamos fazer agora a opção com espaçamento entre objetos. Então a gente sabe que ele vai copiar exatamente ao lado. E aqui eu vou deixar como está, com 1 centímetro. E ele me pergunta qual direção que eu quero, no caso da horizontal, à direita ou à esquerda. Eu vou manter a direita, 1 centímetro e 3 cópias. Vou botar aplicar e vocês veem que ele repete 3 cópias à direita. Certo? É muito simples. E se eu fizer na vertical, é a mesma coisa.
Agora vamos fazer um exemplo, caso a gente queira repetir, fazer um padrão muito grande. E aí esse padrão ele vai ser tanto na horizontal quanto na vertical, um retângulo de padronagem, certo? E vamos dizer que a gente precise modificar essa padronagem. A gente não sabe, mas talvez a gente precise modificar. É mais fácil que a gente trabalhe com clone. Então a gente pode executar uma repetição com clone. Caso a gente precise alterar, a gente altere o original e toda a padronagem altera também. Então vamos fazer um exemplo aqui com a clonagem. Vou clonar esse objeto. Vem aqui em editar, clonar. Então está aqui a clonagem. Agora vamos fazer a repetição dele na horizontal primeiro. Eu vou botar aqui 0,5 e vou botar 5 repetições, certo? Agora eu vou aplicar ele, deixa eu só subir um pouquinho. Eu vou aplicar ele na vertical e para baixo. Então na vertical eu vou botar um deslocamento, espaçamento entre objetos, também de 0,5. Na horizontal eu vou botar sem nada, sem deslocamento, que ele vai deslocar só para baixo. Vou botar um pouco mais, vou botar 6 opções. E aqui eu vou escolher a opção, ao invés de ser para cima, a outra opção que nós temos, que seria para baixo, que aqui está como clicado. Vou botar aplicar, e ele aplica para baixo esse padrão. Então aqui a gente criou um padrão com uma clonagem, com clones. Caso eu queira alterar, eu venho aqui no original, vamos dizer que eu reduzo ele um pouco, vamos dizer que esteja muito apertado ali. Eu reduzo aqui e todos eles reduzem ao mesmo tempo. Se eu quiser fazer uma inclinação, todos eles fazem uma inclinação também. Então é mais fácil se trabalhar com um padrão geométrico grande quando se trabalha com clone. Então fica essa dica para vocês, utilizem clones para se fazer uma padronagem grande. Que você sabe que você possa precisar fazer uma modificação, por exemplo, mudar de cor, certo? Então tá aí o exemplo, vou dar só um Ctrl Z aqui para retomar. Vou apagar esses daqui. Vou mostrar para vocês agora um outro exemplo, que é uma padronagem que foi feita, que eu fiz por um adesivo de recorte. Então, esse padrão de repetição, ele precisava ser perfeitamente encaixado, um ao lado do outro e um acima do outro. Então, eu vou utilizar aqui, vou fazer um exemplo de repetição perfeita, em que o encaixe tem que ser perfeito, certo? Então, primeiramente, eu vou clonar esse objeto. Eu vou fazer uma repetição aqui, primeiro na horizontal. E na vertical eu vou deixar sem deslocamento. E importante, eu preciso que ele fique colado um no outro. Então eu vou botar 0 aqui no valor de distância. A distância é em 0. Vou repetir dessa forma 6 vezes também, deixa eu aplicar. Tá a repetição. Vou dar um Ctrl Z que eu acho que eu poderia repetir um pouco mais. Vou botar 8. 8 vezes. Agora eu vou repetir ele na vertical. Trazer ele um pouco aqui para baixo. E vou repetir na vertical. Agora eu vou botar aqui sem deslocamento. Na vertical eu vou botar espaçamento entre objetos. Vou botar 0 novamente. E aqui eu vou botar para cima a direção e aplicar. Aí vocês veem que ele cria uma padronagem perfeita, que o encaixe é perfeito, certo? Para o adesivo de recorte. Para melhorar isso, a única coisa que eu preciso fazer é selecionar tudo e soldar todos os cantinhos. Isso é uma lição que eu vou ensinar um pouco mais à frente no curso, mas eu venho aqui nessa opção aqui, soldar. Então ele vai juntar todos os objetos em um só. Então agora vou passar a ter um único objeto grande, certo? Então está aqui. Então está perfeito para fazer um recorte em adesivo. Então esse é outro exemplo. Ficamos por aqui, até a próxima lição.